Crowley e Aziraphale estão de volta na sua segunda temporada de Good Omens para uma história completamente nova e que o Neil Gaiman escreveu só para a série de TV. Mas afinal, essa temporada foi melhor que a primeira? Como é que foi a história? Como é que estão os personagens? E como é que tá a atuação do David Tennant, que é maravilhoso em Doctor Who? Quer saber? Então acompanha a gente logo depois da vinheta. 3, 2, 1 e... Sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Cofre Nerd! Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre uma das séries que eu mais gosto de conversar, mesmo que não seja tão popular assim aqui no YouTube. É Good Omens, Belas Maldições. A segunda temporada da série, inspirada no livro do Neil Gaiman e do Terry Pratchett, chegou à Amazon Prime há algumas semanas e finalmente eu consegui assistir todos os episódios para vir conversar com vocês. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal. É só apertar esse botão e você já tá inscrito, tá? Por que você tem que se inscrever no canal? Para você ficar por dentro, entendeu? Das nossas atividades aqui, das nossas maravilhosas resenhas, críticas, dos nossos conteúdos que a gente sempre traz aqui para você e todas as novidades. Ativando o sininho que tá do lado do botão de inscrição, você consegue receber notificação quando tem conteúdo novo, quando tem vídeo novo, quando sai crítica nova. Essa semana mesmo vai sair a nossa crítica sobre Besouro Azul. Eu vou assistir nessa quinta e vou fazer a resenha, a crítica e postar já logo na sexta-feira. Então aproveita para vir aqui com a gente, clicar nesse sininho, clicar no se inscrever para você fazer parte da comunidade do Cofre Nerd, tá? Aproveita, deixa o like, que é muito importante, deixa esse like, gente. Nossas visualizações estão baixas, ajuda a gente aí a atingir mais pessoas, entendeu? A falar nisso, tem um vídeo sobre o Besouro Azul que tá muito bom, vou deixar aqui nos cards para vocês poderem ver, que eu falo tudo sobre o herói, conto sua origem, todos os personagens que já usaram o manto do Besouro Azul. Não deixa de assistir e deixar o like, por favor. Além disso, você pode conversar com a gente lá no Instagram, @cofrenerd, beleza? Vai lá, confere nossos conteúdos, confere nossas fotos, notícias. Todo dia tem notícia fresquinha saindo para vocês, tá? E se você gosta de um podcast, gosta de ouvir alguma coisa, né? Ouvir um conteúdo bacana, nós também estamos nos agregadores de podcast mais próximos. Spotify, Apple Podcast, vai lá, digita Cofre Nerd que você vai encontrar os nossos podcasts. Se você conhece essa musiquinha, quer dizer que você é fã de Good Omens, Belas Maldições, a série da Prime Video que é inspirada no livro do Neil Gaiman, do Terry Pratchett, com o mesmo nome. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabe como é essa história, a primeira temporada é até bem simples de eu explicar pra vocês. É a história de um anjo e de um demônio que tentam parar o apocalipse, o Armagedon, para poder salvar o mundo que eles vêm vivendo há tantos séculos. E essa amizade improvável é capaz de fazer muita coisa, inclusive desse nerd aqui dá muita risada. A segunda temporada chegou e ela é completamente nova de qualquer coisa que a gente já viu. O livro do Neil Gaiman, ele se encerra ali quando o Aziraphale e o Crowley, certo? O anjo e o demônio interpretado principalmente pelo David Tennant, que foi o 10º Doutor, está voltando para Doctor Who como o 14º Doutor, eles acabam impedindo o Armagedon. No final de tudo, eles conseguem impedir e voltam a viver sua vida ali, exilados tanto do inferno quanto do céu. Então eles são renegados, o Crowley por ser um demônio bondoso e o Aziraphale por ser um anjo que quebra as regras. Então eles estão lá vivendo entre os humanos, continuam com aquela amizade deles que a gente vê que se desenrola, como o Neil Gaiman prometeu, né, depois que a primeira temporada acabou e a segunda foi prometida, o Neil Gaiman falou que o Aziraphale e o Crowley são um casal e que eles estão a passos de descobrir isso, como acontece na segunda temporada. Então essa segunda temporada, ela é totalmente nova. O Neil Gaiman escreveu para a série, não existe um livro, né, com essa continuação. Isso é muito bacana, porque o Neil Gaiman é um cara muito inteligente, ele para mim é um dos gênios, né? Um gênio por trás de Sandman, um gênio por trás do próprio Good Omens. Eu acho ele um cara maravilhoso. Alguns episódios de Doctor Who foi ele que escreveu também. Então, enfim, o cara é muito legal. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o que eu achei da segunda temporada. Para mim, ela é boa, ela é super legal, muito gostosa de assistir. Porém,
ela não está no mesmo nível da primeira temporada, certo? E por que, Giovanni, você fala isso? Bom, eu vou começar primeiro explicando qual é o plot da segunda temporada. O Aziraphale e o Crowley, eles estão lidando com as consequências de terem desafiado seus escritórios, né? O inferno e o céu. Eles estão ali tendo que viver isolados, só com a presença um do outro, certo? E de repente aparece o Gabriel, o anjo Gabriel, sem memória, pelado, apenas com uma caixa ali de mudança e que não fazia ideia do que tinha acontecido. E ele acaba pedindo ajuda inconscientemente para o Aziraphale. E o Aziraphale, como o bom anjo que ele é, decide ajudar, e o Crowley, como bom amigo que ele é para o Aziraphale, decide ajudar também. Porém, eles todos muito ressabiados porque o Gabriel, ele era um dos anjos mais perigosos, ele era o chefe do céu, ele era o cara que quase matou o Aziraphale porque o Aziraphale interferiu no Armagedon. E ali a gente tem todo o mistério que precisa ser descoberto. O que aconteceu com o Gabriel e também impedir que o céu e o inferno descubram antes para poder tirar vantagem. O inferno queria pegar o Gabriel para entregar como tributo pro chefe deles, né, para Satã, pro demônio, pro diabo, e o céu queria saber se o Aziraphale estava envolvido com isso, com esse sumiço do Gabriel, e mais pra frente a gente descobre realmente o motivo do interesse no céu nesse desaparecimento do Gabriel. E ali a gente tem que ver o Crowley e o Aziraphale descobrindo o que aconteceu de verdade com o Gabriel. A gente tem alguns flashbacks que vão ajudando ainda mais a construir a relação dos dois. E eles veem também uma história de amor que eles têm que interferir, que é entre a Maggie e a personagem que toma... E a Nina. Lembrei do nome dela. A Maggie e a Nina. Uma moça que trabalha numa cafeteria e uma que trabalha numa loja de discos. Aliás, é muito bonitinho ver a relação dela com a Aziraphale, porque a Aziraphale é o dono do estabelecimento, ela é apenas a inquilina, e o Aziraphale, ele não cobra nem aluguel, ele só pede um disco ou outro, né, de presente, e deixa ela ficar lá, mesmo sabendo que a loja dela não ia nada bem. Eu acho muito bacana, eu amo esses dois personagens. Eu acho que o Aziraphale e o Crowley são personagens muito bem escritos, e cheio de nuances, cheio de camadas, e cheio de carisma também. É isso que é mais bacana em Good Omens, é você ver esses dois personagens se relacionando, você sabendo que eles sentem um pelo outro, mas eles nunca dizendo de fato o que realmente é. E eu tomo como conclusão nessa segunda temporada que Good Omens, ele pegou essa segunda temporada e transformou numa história de amor. Ele deixou de lado a megalomania celestial e colocou uma simples história de amor. Simples assim, né? Bem entre aspas ali, porque não tem nada simples entre a história de um anjo e de um demônio. Mas é eles se descobrindo que não é só uma amizade que existe entre eles, e é muito, muito bonito ver isso. Eu gosto pra caramba. Mas eu acho que fica um pouco abaixo da primeira temporada, justamente porque o plot da primeira temporada é muito bom. Ver a relação do Armagedon, do fim do mundo, ver essa missão. Você tem outros personagens muito carismáticos, que é a Anatema, que é o Newt. Eu acho isso muito legal. Esses personagens fizeram falta na segunda temporada. Toda essa história de você ter que ir atrás do anticristo, do Adam, né, que é o garoto tá, que tá destinado a destruir o mundo. Existem muito mais camadas de desenvolvimento que só no Aziraphale e no Crowley. E eu acho que essa temporada ela fechou muito nos dois e não desenvolveu tão bem esses outros personagens, como a Maggie, como a Nina, como o próprio Gabriel, enfim, como a Shax, que é a demônio que assume o lugar do Crowley. E eu acho que isso fica um pouco menos encantador diante da primeira temporada. Mas a segunda temporada ainda é muito, muito legal. O que eu mais gosto de Good Omens é essa relação entre eles, de ser uma coisa assim, ser dois caras, duas pessoas que são de escritórios opostos, é uma coisa muito burocrática, me lembra muito a TVA em Loki,
o jeito do Mobius se portar ali como um homem preso naquela burocracia chata e incessante que ele não quer mais. E o Crowley e o Aziraphale são exatamente isso, porque você encara o céu e o inferno como uma burocracia chata, como uma burocracia insuportável que aqueles seres celestiais impõem pro planeta Terra e de verdade não ligam nada para os seres humanos. O Crowley e o Aziraphale não, eles fogem do status quo e começam a se importar realmente com a vida na Terra e um com o outro. E essa história de amor, esse romance, nasce dentro dessa camada de burocracia que eles querem burlar. Dentro dessa história de que a gente não quer papelada, a gente não quer ter que ter muito trabalho com isso, a gente não quer chamar a atenção do escritório, não sei o quê. E dali nasce essa amizade que vira uma história de amor. E você não vê só isso com o Aziraphale e com o Crowley, mas aí vai spoiler do final da temporada. Mas você vê isso com o Beelzebub e com o Gabriel, que é o demônio responsável, né, meio que o Lorde ali do inferno, um pouco abaixo do diabo em si, e o Gabriel, que é o arcanjo máximo, não o máximo, mas o arcanjo responsável pelo céu, e que você vê aqueles dois ali quando eles se apaixonam. Por quê? Porque eles começam a ter uma relação tão, assim, conecta naqueles momentos de fuga, onde os dois encontram um espaço de fuga daquela burocracia, daquela chatice do trabalho, e dali nasce essa paixão. Foi a mesma coisa com o Crowley e o Aziraphale. Então eu acho muito bacana no final o Beelzebub e o Gabriel. Olha que maluquice, né? Beelzebub e o Gabriel saindo juntos para viver uma história de amor é muito loucura. Mas o final é muito bonito, porque faz o Crowley e o Aziraphale perceberem um sentimento um pelo outro. Afinal, a gente tem um final ali um pouco trágico, mas eu vou explicar um pouco lá mais para frente. A gente tem outras citações muito importantes ali, como por exemplo o Metatron. O Metatron, para quem não conhece, é o anjo, o grande anjo responsável. Em algumas mitologias, é o grande anjo responsável por ser o contato direto com Deus. É o anjo supremo ali. Ele aparece em Sobrenatural, eu sei que tem o Metatron, mas ele aparece em Good Omens também. É o personagem feito pelo ator que fez uma versão bem rápida do Mestre em Doctor Who, Jacob alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome dele. Mas ele aparece, já tinha aparecido na primeira temporada, a gente não sabia quem ele era, mas na segunda temporada ele aparece e pede pro Aziraphale tomar o lugar do Gabriel, que fugiu, foi pra Alpha Centauri junto com o Beelzebub. E ali o Aziraphale vê a chance dele fazer as coisas diferente, dele mudar aquilo que ele achava errado no céu, daquela indiferença, daquela crueldade que o céu tinha para com os seres humanos. Ele criticava muito o sistema, assim como Crowley criticava também, sobre poxa, será que a gente é bom mesmo? A gente estava querendo que o Armagedon acontecesse só pra gente poder ter uma guerra, e o Aziraphale quer mudar isso. Porém, o Crowley, ele percebe finalmente que eles se amam, que os dois são apaixonados um pelo outro. E quando eles vão contar essa novidade um para o outro, o Aziraphale que ele vai ser promovido e ter que ir para o céu, e ainda ele pode transformar o Crowley de volta em anjo para eles poderem ficarem juntos, e o Crowley fala para ele que eles são apaixonados um pelo outro, existe o conflito, porque o Crowley não quer mudar, ele não quer deixar aquela vida, ele não quer ir pro céu, ele saiu, ele não é mais um anjo, ele foi renegado por um motivo, ele é um anjo caído por um motivo, ele não concordava com as coisas que o céu fazia, também não concorda agora com as coisas que o inferno fazia, ele era o tom de cinza, assim como o Aziraphale também é, entre branco e preto ele era o cinza, só que o Aziraphale, ele faz de novo essa oportunidade, ele fala, eu posso fazer o bem, eu posso mudar, a gente pode voltar a ser anjo, e o Crowley não aceita. Os dois têm um momento lindo, eles se beijam, né? Finalmente conseguem admitir o amor que eles têm um pelo outro. Porém, acaba tudo muito triste porque eles se separam. Porque o Aziraphale tem que seguir, os dois estão muito magoados um com o outro porque não seguiram juntos, porque o Crowley não desistiu dessa vida terrena pelo Aziraphale e o Aziraphale não desistiu desse cargo pelo Crowley. E eles vão embora, se separam, foram os créditos mais tristes que eu já vi, porque a gente vê os créditos subindo e foca só no rosto dos dois ali, um sem o outro, né? Por um bom tempo vão ficar ali sozinhos. E existe uma premissa para a terceira temporada, que é o Metatron, ele fala que eles
estão avançando uma outra fase do plano para o planeta Terra, que é a segunda vinda. A segunda vinda, para quem não sabe, é a segunda vinda de Jesus Cristo, que muitos acreditam que quando acontecer, o mundo vai acabar, Jesus vai levar aqueles que merecem ir para o céu, etc, etc. Será que a gente vai ver finalmente Jesus Cristo em Good Omens? Porque eu vivia querendo ver em Lucifer, na série Lucifer, só que nunca aconteceu. Será que dessa vez em Good Omens a gente vai ver sendo adaptado? Cara, não sei. Eu quero muito ver como é que o Neil Gaiman vai fazer isso. Porém, a Prime Video, a Amazon Prime Video ainda não confirmou a terceira temporada. Teremos medo? Temos medo sobre isso? Sim. Né? A gente tem medo que a gente quer que o seriado continue, a gente quer ver uma terceira temporada, tudo depende do desempenho dessa segunda temporada, mas o Neil Gaiman disse algo pra gente que ficará, que nos deixará mais tranquilos, porque se não acontecer a terceira temporada, ele irá escrever essa história em formato de livro. Então, pô, a gente vai ter o Neil Gaiman voltando às origens aí, cara, escrevendo Good Omens pra livro. Cara, enfim, podem ficar tranquilos, né? A gente vai ver como é que vai ficar a história do Crowley e do Aziraphale. Lógico, todo mundo quer ver isso na tela, mas se não acontecer, teremos o consolo do livro. Para isso, assistam Good Omens, assistam a segunda temporada, indiquem para os seus amigos, beleza? Assim como eu vou fazer uma indicação para vocês aqui. Já que a gente tá falando de Good Omens, eu não podia deixar de mostrar para vocês o nosso recebido do grupo editorial Record, que eu já fiz até um unboxing aqui para vocês, que é o livro do Good Omens, escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett. Cara, é um exemplar lindo. Olha essa capa, que coisa maravilhosa. Ele vem numa caixa, ele vem na caixa bonitinho para você poder guardar, tranquilo, muito bem conservado. Quer ler, quer ter mais detalhes sobre a história do Neil Gaiman? Eu tô lendo, cara, é muito bom, é muito gostoso de ler. Tem detalhes que a série não mostra, tem detalhes muito bacanas, cenas que eu vi que aconteceram na segunda temporada, que na verdade estavam dentro da história da primeira temporada. Esse é o livro da primeira temporada, tá? Na verdade é o livro que deu inspiração pro Neil Gaiman poder escrever a série também, né? A adaptação da primeira temporada é desse livro. E vai lá no grupo editorial Record, vai lá, o link dele está na nossa bio do Instagram, vai lá, consiga seu exemplar e entra no catálogo também deles para ver, porque tem muita coisa boa, tá? Gostaram dessa indicação? Gostaram da segunda temporada de Good Omens? Por favor, deixem nos comentários e até a próxima, nerds. Fui!